Olá, sejam bem-vindos ao canal Lei da Gratidão, capítulo 9 do livro O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. Quem puder curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, ficarei muito feliz e muito grata também. Vamos à leitura? Capítulo 9. A Morte e o Eterno. Quando você anda numa floresta intocada, onde não houve qualquer interferência humana, vê muito verde exuberante, muita planta brotando, mas também encontra árvores caídas, troncos se deteriorando, folhas podres e, a cada passo, matéria em decomposição. Para onde quer que olhe, vai encontrar vida e morte. Se prestar mais atenção, vai descobrir que o tronco de uma árvore em decomposição e as folhas apodrecendo não só dão origem à nova vida, como estão cheias de vida. Há micro-organismos em ação. As moléculas estão se reorganizando. Portanto, não há morte em parte alguma dessa floresta. Há apenas a transformação da vida. O que pode aprender com isso? Aprende que a morte não é o contrário da vida. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. Pausa. Sábios e poetas de todas as épocas reconheceram o caráter de um sonho da existência humana. A vida, aparentemente tão concreta e real, e ao mesmo tempo tão fugaz que é capaz de acabar a qualquer instante. Na hora da morte, a história da sua vida pode realmente lhe parecer um sonho que está terminando, mas até no sonho há uma essência que é real. É preciso haver uma consciência para que o sonho aconteça. Do contrário, não haveria sonho. Mas será que é o corpo que cria a consciência ou é a consciência que cria o sonho do corpo? Por que será que a maioria das pessoas que estiveram à beira da morte perdem o medo de morrer? Pense nisso. Pausa. Claro que você sabe que um dia vai morrer, mas isso permanece apenas como uma ideia, até que você seja confrontado pela primeira vez com a morte. Ela pode chegar através de uma doença grave, de um acidente que atinja você pessoalmente ou da morte de um ente querido. Nesse momento, a morte entra em sua vida e você toma consciência de que é um ser mortal. A maioria das pessoas procura ignorar esse fato, mas se enfrenta a realidade de que seu corpo é passageiro e pode acabar a qualquer instante. Você consegue separar sua forma física do seu eu? Quando admite e aceita a natureza fugaz e passageira de todas as formas de vida, você é invadido por uma estranha sensação de paz. Ao encarar a morte de frente, sua consciência se liberta até certo ponto da identificação com a forma física. Por isso, os monges de algumas tradições budistas costumam meditar no necrotério, em meio aos corpos dos mortos. A cultura ocidental ainda nega amplamente a morte. Até as pessoas idosas procuram não falar ou pensar na morte, e os corpos dos mortos são mantidos à distância.
Uma cultura que nega a morte torna-se inevitavelmente superficial, preocupada apenas com a aparência das coisas. Quando se nega a morte, a vida perde a profundidade, a possibilidade de saber quem somos para além do nome e da forma física. A nossa dimensão transcendental desaparece, pois a morte é a abertura para essa dimensão. Pausa. As pessoas, de um modo geral, se sentem profundamente perturbadas com qualquer coisa que acaba, porque todo fim é uma pequena morte. E é por isso que, em muitas culturas, as pessoas preferem se despedir dizendo algo equivalente até logo, o que significa nos vemos depois. Sempre que uma experiência termina, uma mudança de endereço, as férias, os filhos indo embora de casa, você passa por uma pequena morte. A forma que essa experiência tinha na sua consciência desaparece. Muitas vezes isso faz com que você se sinta um vazio, do qual a maioria das pessoas tenta fugir. Se você aprender a aceitar e até acolher os pequenos e grandes fins que acontecem em sua vida, pode descobrir que o sentimento de vazio, que a princípio causou tanto desconforto, se transforma num espaço interno profundamente cheio de paz. Aprendendo a morrer assim a cada dia, você se abre para a vida. Pausa. A maioria das pessoas sente que sua identidade, sua noção do eu, é algo extremamente precioso que elas não querem perder. Por isso tem tanto medo da morte. Pausa. Parece assustador e inimaginável que o eu possa deixar de existir. Isso acontece porque você confunde esse precioso eu com o seu nome, sua forma física e com sua história ligada a eles. O eu que você concebe é apenas uma forma temporária de consciência. Enquanto você só conhecer essa identidade ligada à forma, ao nome e à sua história, não perceberá que esse eu precioso e a sua essência, sua noção mais íntima do eu sou, que é a própria consciência, e o seu eu eterno. E esta é a única coisa que você não perde nunca. Pausa. Se você sofre uma grande perda, seja de um bem material, a morte de uma pessoa querida, a perda da reputação do emprego, de uma parte do corpo, alguma coisa dentro de você morre. Você se sente diminuído na ideia que fazia de si mesmo. Pode também ocorrer uma certa desorientação. Sem esse cargo na empresa, quem eu sou? Perder algo concreto que você inconscientemente identificou como seu pode ser uma experiência muito dolorosa e como se ficasse um buraco na sua existência. Quando isso ocorrer, não negue nem ignore a dor e a tristeza que sente. Aceite-as. Cuidado, porque a mente tem a tendência
de construir uma história em torno da perda, uma história em que você desempenha o papel de vítima. Medo, raiva, ressentimento e pena de si mesmo são as emoções que acompanham o papel de vítima. Preste também atenção ao que está por trás dessas emoções, assim como da história que sua mente criou, aquela sensação de buraco, aquele espaço vazio. Você é capaz de suportar e aceitar essa estranha sensação de vazio? Se é capaz de encarar o vazio de frente, talvez descubra que ele deixe de ser assustador e pode se surpreender ao descobrir que há paz emanando de lá. Sempre que alguém morre, sempre que uma forma de vida se extingue, Deus, aquele que não tem forma nem se manifesta, brilha no espaço, deixando pela forma que acabou. É por isso que a morte e a vida têm de mais sagrado. É por isso também que a paz de Deus pode chegar a você através da contemplação e da aceitação da morte. Pausa. Como são curtas as experiências humanas, como a vida é rápida. Existe alguma coisa que não nasça e morra? Alguma coisa que seja eterna? Aos 20 anos de idade, você sente seu corpo forte e vigoroso. 60 anos depois, sente seu corpo mais fraco e envelhecido. Sua forma de pensar certamente não é a mesma de que quando tinha 20 anos. No entanto, a percepção de que seu corpo está jovem ou velho, ou de que sua forma de pensar mudou, é a mesma. Essa percepção é que há de eterno em você. É a própria consciência. É a vida única que assume muitas formas. Você pode perder essa vida? Não, porque você é ela. Há pessoas que, pouco antes de morrer, sentem uma enorme paz e ficam quase luminosas, como se algo brilhasse no corpo que está se extinguindo. Às vezes, pessoas muito doentes ou muito idosas ficam, por assim dizer, quase transparentes nas últimas semanas, meses ou até anos de sua vida. Quando nos olham, é possível ver uma luz brilhando através de seus olhos. Não há mais sofrimento psicológico. Elas se entregaram e assim o eu autocentrado se dissolveu. Morreram antes de morrer. E encontramos uma profunda paz interior pela compreensão de que dentro delas existe algo imortal. Pausa. Cada acidente ou desastre tem uma dimensão potencialmente redentora que nós geralmente não são capazes de perceber. O enorme choque que causa a iminência de uma morte totalmente inesperada pode forçar sua consciência a perder completamente a identificação com a forma física. Nos poucos momentos que antecedem a morte física e à medida que está morrendo, você tem a experiência de si mesmo com uma consciência livre de forma.
De repente não há mais medo, apenas paz e a impressão de que está tudo certo e de que a morte é apenas uma forma se dissolvendo. A morte é então sentida como ilusória, tão ilusória quanto a forma física, que você identificava-se como sendo você. Pausa. A morte não é uma anomalia, nem a coisa mais terrível que se pode acontecer, como a cultura moderna nos quer fazer acreditar. A morte é a coisa mais natural do mundo, tão natural quanto seu outro extremo, o nascimento, e tão inseparável da vida quanto ele. Lembre-se disso quando estiver ao lado de uma pessoa à beira da morte. É um grande privilégio, um ato sagrado estar presente à morte de uma pessoa, testemunhando e acompanhando. Quando você acompanha uma pessoa que está morrendo, não negue qualquer aspecto dessa experiência. Não negue o que está acontecendo, nem o que está sentindo. Reconhecer que você não pode fazer nada talvez lhe dê uma sensação de desamparo, tristeza ou raiva. Aceite o que sente, depois siga em frente. Aceite que não há nada que você possa fazer. Aceite isso completamente. Não é você quem controla. Entregue-se profundamente a cada aspecto dessa experiência. Entregue-se aos sentimentos, assim como a dor e o desconforto que a pessoa à morte possa estar sentindo. Sua entrega e a calma que isso traz vão ajudar muito essa pessoa e facilitar sua transição. Se forem necessárias palavras, elas virão do silêncio que existe dentro de você, mas serão secundárias. Com o silêncio vem a bênção, a paz. Fim do capítulo 9. Gratidão.